Me sinto muito feliz por esta oportunidade. Bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Esse programa é parte de um curso de estudo de todos os livros da Bíblia. Dentro desse curso já vimos todos os livros do Velho Testamento e agora estamos estudando o Evangelho de João, o quarto livro do Novo Testamento. Vamos a ele. O que é a vida? Vida é nascer de novo. João repete isso em vários capítulos. Vida é viver a transformação da água em vinho. Lembram do último programa? Bom, creio que vida seja também ter comunhão com Jesus Cristo e participar de um compromisso dele conosco e nós com ele. Quando você sabe que Jesus comprometeu-se com tudo o que ele é e tem com você, aí você passa a ter qualidade de vida. No final do último programa, perguntei se você sabia o que é fé. Você já confiou a Jesus Cristo a transformação da sua vida de água, isto é, absolutamente comum, em algo extraordinário? Você já foi reavivado através da confiança em Jesus Cristo e da obediência a Ele? Agora quero fazer outra pergunta. Você já recebeu o tipo de vida que João chama de eterna? Se você não tem a vida plena e abundante que Jesus disse em João capítulo 10, versículo 10, que tem para nós, bom, aí eu preciso saber se você já refletiu sobre todos os sinais e evidências miraculosas que João compartilhou em seu evangelho. Você já considerou todos aqueles sinais? Você acredita que Jesus é o Cristo, o Messias? João afirmou que seu propósito em escrever este livro era mostrar as evidências e que Jesus é o Cristo. E crer nessa verdade é um pré-requisito para que você receba a vida eterna. No capítulo 1, João afirmou que quando as pessoas criam em Jesus, nasciam de novo. No capítulo 2, aprendemos através do milagre da transformação da água em vinho que nascemos de novo. Hoje vamos estudar o capítulo 3, talvez o mais conhecido do Evangelho de João, que relata o diálogo de Jesus com o rabino Nicodemos. Nos capítulos 3, 4 e 5, João trouxe ilustrações de indivíduos que nasceram de novo. O primeiro deles foi Nicodemos, rabino muito respeitado em Jerusalém. Esse homem procurou Jesus numa noite chamando-o de mestre. Olha que interessante. Humanamente falando, Jesus era apenas um carpinteiro da cidade de Nazaré. E o rabino mais destacado de Israel chegou logo chamando Jesus de mestre e dizendo: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Algumas pessoas destacam o fato de que Nicodemos procurou Jesus à noite. Talvez ele trabalhasse o dia todo ou não quisesse que ninguém soubesse desse encontro. Não sabemos por que ele foi à noite, mas sabemos por que ele foi. Ele estava impressionado com o que viu Jesus fazendo e, como resultado, quis ouvir o que Jesus tinha a dizer. Engano nosso achar que hoje as coisas são diferentes. Lembre-se de que para Jesus é mais importante o que a pessoa faz do que o título que ela tem. Nicodemos não procurou Jesus por causa dos comentários dos religiosos. Ele procurou Jesus por causa do que viu Jesus fazendo e queria saber qual era o seu discurso religioso. Foi assim que começou a conversa deles. Por causa da maneira como Nicodemos iniciou a conversa, Jesus manteve a porta aberta para aquele diálogo religioso. Digo-lhe a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Essas palavras estão no capítulo 3, a passagem mais importante sobre o novo nascimento. Nascer de novo. O que isso significa? Para Jesus, qual é o propósito desse novo nascimento? Jesus não disse que o novo nascimento é o objetivo final. O novo nascimento é o meio para se chegar a um fim. Jesus disse: você tem que nascer de novo. E eu vou dizer por quê. O que é nascido da carne é carne. O seu nascimento físico fez de você uma criatura física. Poderíamos concluir que Jesus disse que ele não passava de um animal mais sofisticado, por exemplo. Mas esse nascimento não faz de ninguém um ser espiritualmente vivo. Se você quer ser espiritualmente vivo, tem que passar pelo nascimento espiritual. Tem que nascer de novo, porque o que é nascido da carne é carne.
Você tem que nascer de novo, porque ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. A questão aqui não é o novo nascimento, mas o reino de Deus. O novo nascimento é o meio para chegar a este fim. O reino de Deus é o fim, é o propósito. O que é o reino de Deus? Vimos que a resposta para esta pergunta está no Velho Testamento e no Sermão da Montanha. O reino de Deus é a esfera sobre a qual Deus governa. Se isso inclui você, se ele se tornou seu rei e você está sujeito a ele, então você faz parte do seu reino. Você já viu e já entrou no reino dele. Por alguma razão, muita gente acha que o reino de Deus é o céu depois que você morre e que ninguém vai para o céu a não ser que nasça de novo. Não foi isso que Jesus disse. Quando você nasce de novo, você vê e entra no reino de Deus. Não acontece só quando você morre, mas já, agora. O resultado do novo nascimento é: Jesus é Senhor. Depois do novo nascimento, a pessoa vê o reino de Deus e entra num relacionamento com Jesus, no qual ele é, de fato, o Senhor e Rei. Uma vez eu fiz 2 perguntas a um grupo de líderes da igreja. A primeira pergunta foi: baseados na segunda parte do capítulo 6 de Mateus, quais devem ser suas prioridades? Segunda: baseados em como vocês usam o seu tempo, dinheiro, energia e afeição, quais são suas verdadeiras prioridades? A primeira pergunta, alguns responderam: pela primeira vez na minha vida percebo que Jesus disse que ele deve ter o primeiro lugar em nossas vidas. Nunca tinha me dado conta disto. E a segunda pergunta, alguns responderam: bom, baseado em como tenho vivido francamente, acho que a coisa mais importante na minha vida sou eu mesmo, minha esposa, meus filhos, e depois a minha aposentadoria, o seguro de vida, esse tipo de coisas. Depois que eles deram as suas respostas, falei sobre o capítulo 3 de João, e que Jesus disse que quando nascemos de novo, ele é nosso rei, e passamos a ter uma relação com Deus onde ele de fato é nosso rei. Isso não quer dizer que Deus exerça plenamente o seu reinado em nossa vida, mas pelo menos iniciamos uma relação em que ele é nosso rei. Muitos daqueles líderes nunca tinham tido esse tipo de relacionamento com Cristo. Ver o reino de Deus e entrar no reino de Deus são as primeiras evidências do novo nascimento. Será que você também pode dizer que já nasceu de novo? A pessoa que nasceu de novo assume que Deus é seu rei e que está sujeita a ele. Foi isso que Jesus disse a Nicodemos. Nicodemos perguntou 2 vezes como que um homem poderia nascer de novo. Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Nicodemos levou tudo muito ao pé da letra, e acho que Jesus ficou até um pouco irritado com ele. Basicamente, Jesus disse o seguinte: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Foi isso que Jesus falou. Eu tenho certeza que nessa hora Jesus estava olhando bem dentro dos olhos de Nicodemos. Nicodemos tinha perguntado: como? E Jesus respondeu: creia. Parafraseando, a resposta de Jesus foi esta: Nicodemos, você se lembra do livro de Números? Quando aqueles reclamões foram picados por cobras? Deus detesta reclamões e por isso mandou serpentes para picá-los. Está lembrado disso? Mas aí Deus mandou uma mensagem de misericórdia. Vou levantar uma serpente de bronze, numa haste, bem no centro do acampamento, e qualquer que tiver sido picado e olhar para a serpente será curado. Muitos disseram: isso desafia todas as leis da medicina. Como que olhar para um pedaço de bronze pode curar alguém de picada de cobra? Não faz sentido, mas é a única esperança que temos. Todo mundo então foi até o centro do acampamento para olhar para a serpente e ser curado da picada de cobra. Você se lembra disso, Nicodemos? Eu vim para este mundo para ser erguido numa cruz. Eu vou morrer numa cruz porque sou o único filho de Deus e sou a única solução de Deus. Quando as pessoas olharem com fé para mim naquela cruz, serão curados dos seus pecados e serão pessoas plenas com vida eterna. Foi isso que Jesus respondeu quando Nicodemos perguntou como.
Quando Nicodemos perguntou como, a resposta de Jesus foi: creia. O que significa crer? João nos mostra isto nos capítulos do seu livro. No capítulo 5 ele fala sobre o que significa crer. Assim como aquelas pessoas olhavam para a serpente e eram curadas através da fé. Pura e simples, você olha para Jesus na cruz e fala para Deus: Senhor Deus, creio que este é o seu único Filho, Salvador e solução. Confio no seu Filho para ser salvo. Quando você faz isso, você nasce de novo. É isso que significa nascer de novo. É assim que acontece. Essa é a sua parte. E ela é bem simples. Sua parte no novo nascimento é crer. A parte de Deus no novo nascimento é muito difícil de entender. Será que você precisa entender alguma coisa de obstetrícia para nascer fisicamente? Você não precisou entender nada de medicina para vir ao mundo. Sua participação no seu nascimento foi passiva. Você simplesmente nasceu. Jesus falou simplesmente: nasça de novo. Você satisfaz certas condições. Você faz sua parte. E a sua parte é crer. A partir daí, Deus faz a parte dele. A sua parte é crer. E Deus dá a experiência do novo nascimento. Quem é Jesus no capítulo 3? Jesus é o único Filho de Deus. Jesus é o único Salvador. Jesus é a única solução de Deus. Deus não tem outro Salvador nem outra solução a não ser Jesus. E este é o Jesus no capítulo 3 de João. O que é fé no capítulo 3? Fé é olhar e viver. É muito simples. Olhe para Jesus e viva. É isso que é fé no capítulo 3 de João. O que é vida no capítulo 3 do Evangelho de João? Vida é nascer de novo. Vida é ver que Deus quer ser o seu rei. Vida é ter uma relação com Deus na qual Ele é, de fato, o seu rei. Vida é quando você vê o reino de Deus e entra para este reino. De acordo com o capítulo 3, vida é quando você nasce de novo. Temos muito mais para descobrir no Evangelho de João. Então, até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.